Olá pessoal, espero que esteja tudo certo com vocês. Então agora, nosso segundo vídeo da semana, a gente vai começar o capítulo 15 do Hibbeler, né? É o capítulo que a gente encerra o estudo de partículas, tá? Então o que significa terminar o estudo de partículas? Significam duas coisas em especial. Primeiro que nós terminamos o conteúdo para a nossa primeira prova, então logo agora a gente já vai ter, a gente vai conversar e a gente vai ter a nossa primeira prova. E segundo é que a partir dos próximos vídeos, quando a gente terminar o capítulo 15, nós não vamos mais tratar de partículas, nós vamos agora tratar de algo mais próximo do real, muito mais legal, que é um corpo rígido, né? O que é um corpo rígido? É um objeto onde que ele está formado por infinitas partículas e essas partículas sempre estão à mesma distância entre si, ou seja, o teu corpo ele não pode se deformar, tá certo? Bom, no vídeo de agora, a gente vai começar falando sobre o princípio do impulso e a quantidade de movimento linear de uma partícula, né? Então, a quantidade de movimento linear de uma partícula é uma característica que a tua partícula tem e o impulso é quem vem e modifica esta característica, né? A gente já viu que o nosso corpo, nossa partícula pode ter uma característica, uma certa energia potencial, uma certa energia cinética. Quem que altera esses? Trabalho, né? O trabalho realizado por uma força. Então agora a gente vai ver essa grandeza física que se chama quantidade de movimento linear, ou às vezes, provavelmente em física 1 vocês estudaram, o professor pode ter chamado de momento linear, tá? Na física geralmente a gente chama de momento linear. Na engenharia geralmente o termo é quantidade de movimento linear, tá bom? Então vamos para o nosso quadro. Bom, então primeiro, né, a gente já falou de quantidade de movimento linear nesse curso. Quando? Quando eu defini a força resultante, né? A força resultante é definida como a variação da quantidade de movimento linear no tempo. Mas reparem que lá eu até usei o P, né? Porque geralmente a gente usa na física o P como quantidade de movimento. Mas aqui, no nosso curso, a partir de agora, eu estou usando para designar a quantidade de movimento linear de uma partícula a letra L minúscula. Se vocês pegarem o Hibbeler, o livro, ele vai estar usando o L maiúsculo, mas eu vou deixar para usar o L maiúsculo quando nós estivermos falando de um corpo rígido, tá bom? E quando a gente estiver falando de partícula individual, eu estou usando o L minúsculo, né? Então, obviamente, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e ela é definida como massa vezes a velocidade. Então, a quantidade de movimento linear sempre está na mesma direção da velocidade. No SI, né, a unidade que nós temos é quilograma metro por segundo. Tá bom? Então, agora, pegando essa nossa definição, que é a definição da segunda lei de Newton, a gente pode explorar ela de uma maneira diferente do que a gente explorou anteriormente. Anteriormente, a gente usou essa relação para encontrar qual que é a relação entre força e aceleração. O que nós vamos fazer agora? Então, o que eu vou passar? Eu vou multiplicar os dois lados por dt. Então, o que nós vamos ter aqui? Então, a soma das forças dt vai ser igual ao nosso dl, né? A nossa variação infinitesimal da quantidade de movimento linear. Eu vou integrar os dois lados eu vou integrar os dois lados de, aqui é do L1, né? Então, vou integrar os dois lados aqui de um L1 até um L2, né? E aqui desse lado eu vou integrar no tempo 1 e tempo 2. Ou seja, o L1 é a quantidade de movimento linear que eu tenho no tempo 1. E o L2 é a quantidade de movimento linear que eu tenho no tempo 2. Certo? Vejam, aqui fica simplesmente a variação da quantidade de movimento linear. Já este outro lado da integral, eu não sei como minha força está variando no tempo. Então, se eu souber como a força varia no tempo, eu posso já resolver essa integral. Se for uma força constante no tempo, basta eu tirar ela da integral. Observem que, se vocês lembrarem de cálculo, a integral da soma
é igual à soma das integrais, né? Se eu tenho uma integral de 4 termos sendo somados, eu posso transformar isso em 4 integrais e somar individualmente, né? Então, por isso que eu tirei o somatório aqui da nossa integral, tá? Então, a gente tem o quê? O somatório dessa integral aqui, que nós vamos conhecer quem é essa integral, de um tempo t1 até um tempo t2, da força dt, né? Da força no tempo, como a força está variando no tempo, vai ser igual à variação da tua quantidade de movimento linear, tá bom? Bom, como nós ainda estamos falando de uma partícula de massa m, tá? Essa quantidade de movimento linear que nós chegamos aqui, essa variação, eu posso transformar ela, que a quantidade de movimento linear no ponto 2, menos a quantidade de movimento linear no ponto 1. Né? Então, vejam, né? Aqui nós temos essa relação, e esta integral aqui, essa aqui, a gente chama o termo impulso linear. Né? Então, o que faz mudar a quantidade de movimento de um objeto é o impulso linear. E esse somatório que está na frente quer dizer assim, olha, todos os impulsos lineares que a minha partícula está sofrendo faz com que mude a quantidade de movimento linear da partícula. Né? Porque, veja, você tem uma partícula e ela pode estar sofrendo ação de várias forças. Cada força dessa está gerando um impulso na tua partícula. Né? Então, você soma todos os impulsos lineares e você tem como que mudou a quantidade de movimento linear da tua partícula. Tá? Então, a definição do nosso I, o nosso impulso, obviamente, também é vetorial, né? Porque a nossa força é vetor. Então, o impulso linear é dado por a integral do tempo t1 até o tempo t2 da força no tempo. Né? Então, para eu saber qual é o impulso linear que a força gerou na minha partícula, eu preciso saber qual é a dependência dessa força no tempo. Né? A gente pode obter, por exemplo, o valor do impulso linear, às vezes, através de um gráfico. Né? Então, quando a gente tem um gráfico, por exemplo, da força pelo tempo, e isso às vezes é muito usado em laboratório para alguns testes experimentais, né? Então você quer saber qual foi o impulso linear, se você conhece graficamente qual é a dependência da tua função no tempo, então essa função rosa aqui, essa função rosa é a força no tempo, né? Então, se você conhece, basta você integrar. Eu quero saber qual foi o impulso linear que foi dado do tempo 1 até o tempo 2. Basta integrar essa curva rosa aqui e a gente vai ter essa área em amarelo, que é o impulso linear. Observem que, se a minha força for constante no tempo, né, o impulso linear vai ser simplesmente a força, o valor dela, vezes o ΔT. Isso pode ser visto aqui do gráfico, mas também, se a gente for olhar a integral aqui, né, se nós voltarmos um pouquinho, se minha força é constante, ela pode sair da integral, e aí fica a integral de tempo 1 até o t2 de dt, que vai ser o nosso próprio ΔT. Tá bom? Então vejam que a gente consegue obter um impulso linear através da integral ou da área. Mas, Everton, isso não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Mas, às vezes, a função ela é muito complicada de integrar e com a área dela, ela plotada, às vezes você consegue estimar pelo menos algo mais próximo através da área, você consegue ter uma noção, tá? E, às vezes, o software ele acaba plotando em tempo, né? Você acaba não tendo a função, por exemplo, mas ele acaba plotando ali e o próprio software ele calcula a área, é bem mais fácil, tá? Bom, observem que se, olhando aqui, né, então o nosso impulso linear com uma força constante, ele é simples, ele é simplesmente a força constante vezes a variação do tempo. Então observem que se você tiver, quando você tem uma colisão em uma colisão qualquer, vamos pensar o seguinte,
Você... Não, você não, porque é ruim, né? Mas vamos pensar naqueles bonecos teste de colisões de carro. Mas não vamos pensar uma colisão muito violenta, uma colisão normal, né? Você repara que quando há a colisão, o cinto de segurança, por exemplo, na pessoa, não, a força não é constante que é feita na pessoa ali, né? A colisão, a força que, quando o carro colide num muro, ele não é constante. Ele está variando, geralmente, ele dá um pico no início e depois vai diminuindo, certo? Então, para a gente saber qual foi a força total sobre a pessoa, a gente teria que ter essa relação ali, né, no tempo, saber o impulso total que essa pessoa sofreu, a gente teria que saber a função no tempo, como que ela era descrita. Porém, se a gente não sabe, mas a gente pode estimar, a gente pode tirar uma função, uma força média. Então, vamos imaginar aqui neste gráfico que eu fiz aqui, tá? Que foi a colisão de um objeto, e sabe-se lá por quê? Essa colisão ela gerou uma força que ela começou fraca, e daí a colisão ela deu um pico, e depois ela diminuiu. É uma coisa aleatória. O que eu peguei? Eu fiz, mais ou menos, estimei aqui, olha, a força que você sentiu no tempo ali na colisão foi essa linha tortinha rosa. Porém, dessa linha eu tirei uma média e olha, a força média que você sofreu foi essa daqui, a amarela aqui, tá? Tá, mas olha, qual é a vantagem? A vantagem é que, através dessa ideia, a gente volta à nossa equação que o impulso pode ser dado pela força média vezes a variação do tempo. Ou seja, opa, cadê? Bom, tá aqui, lá. Eu achei que eu estava imaginando diferente, que eu tive diferente, né? Pois é, porque eu esqueci de colocar uma partezinha aqui que eu vou colocar. Porque o que a gente viu? Se a gente voltar aqui, que é a partezinha que eu esqueci de colocar lá, que é tão importante quanto, né? O nosso impulso, ele vai ser... tá aqui, né? O nosso impulso, ele é dado, então, se eu tenho uma força média, o nosso impulso vai ser a força média vezes a variação do tempo, certo? E a gente viu agora há pouco que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento linear, não é verdade? Então, se o impulso é dado pela quantidade média da força média no tempo, no ΔT aqui, uma aproximação, isso é uma aproximação, você consegue saber qual é a força média que você vai sentir, sabendo a tua variação da quantidade de movimento em relação ao tempo de colisão. Então vamos lá. Tempo de colisão, ΔL, né? É a variação da quantidade de movimento linear. Né? Então vamos agora pensar o seguinte. É de senso comum, assim, que as pessoas acabam falando. Só um pouquinho. Quer descer? Então, você vai pra cá. Esse era o Darwin. Tava querendo descer aqui. E ia passar em cima das minhas folhas. Bom, então é de senso comum que as pessoas dizem assim: os carros de hoje em dia são uma porcaria. Bom eram os carros antigos. Hoje você mal encosta o carro, você bate num lugarzinho, mal encosta, o carro já se desmancha todo. Uma porcaria. Bom era o carro antigo, que você batia e o carro quase não estragava. Bom, quando a pessoa fala isso, ela não está de todo errado. Por quê? Porque ela está pensando no carro. Ela está dizendo, bom para o carro era antigamente, ruim para nós. Hoje é ruim para o carro, mas é excelente para nós. Porque o que acontece numa colisão? O que é a deformação? Quanto mais deforma um objeto quando ele está colidindo, mais tempo leva a esta colisão. É só vocês pegarem e fazer um experimento. Coloca uma parede de espuma e coloca uma parede de cimento. Vem correndo e se bate na parede. Chega sempre com a mesma velocidade. Em qual tempo vai levar? Qual das duas colisões vai levar mais tempo para você parar?
vai levar mais tempo na de espuma, né? Você começa a deformar a espuma, uma hora você para. Na parede de cimento, você vai quase que parar imediatamente. Então, reparem que se você... Deixa eu ganhar um espaço aqui, ó. Se você aumenta... Deixa eu apagar aqui. Opa, não esse. Se você aumenta o teu tempo de colisão, você diminui a força média que você vai sentir. Então, essa é a sacada. Imagina que a colisão normal, vamos pegar um carro antigo, um Fusca antigo, um Opala, bem durão, né? Vamos imaginar que o tempo de colisão desse carro num certo poste é curto. É de 0,1 segundo. Aí você pega um carro novo, assim, um carro novo normal, né? Vamos pegar um Gol, um carro simples, mas que deforma bastante. E a colisão para este carro agora, ela vai ela aumenta o tempo e você fica 0,5 segundos. Né? Então observe que a colisão no carro novo, ela leva 5 vezes mais de tempo, não é? Então, 5 vezes mais de tempo, a força média que a pessoa vai sentir é 5 vezes menor. É muita diferença. É muita diferença. E vocês veem nas Fórmula 1, nas MotoGP, nas corridas, você vê as paredes de pneu. Ah, porque o pneu é fofinho, aí você pode bater e não dá problema. Não, o pneu é duro pra caramba. Você vê o quanto destrói o carro. Mas acontece que colidir com o pneu faz com que o pneu se deforme muito e você aumenta demais o tempo de colisão. E aí chega às vezes a aumentar 10 vezes, 20 vezes o tempo de colisão. E cada vez que você está aumentando o tempo de colisão, você está diminuindo a força média que você está sentindo, que o piloto está sentindo, que você está ali no cinto de segurança sentindo. Tá? Vejam, o que vocês têm que pensar é o seguinte. Tá? A gente está pensando o seguinte, se você vai vir com dois veículos, ambos com a mesma velocidade, vão colidir e vão parar. Se os dois veículos colidirem e pararem, e chegarem com a mesma velocidade e têm a mesma massa, tudo igual, só que um deforma mais e um deforma menos. A variação da quantidade de movimento linear vai ser idêntica para os dois, vai ser igual para os dois. A força média vai ser menor para aquele que tiver um maior tempo de colisão. Tá? Espero que tenha ficado claro, isso é muito importante. Tem um exemplo legal também, que é o exemplo da natureza. Se vocês observarem a natureza, existem algumas espécies de animais que disputam território ou hierarquia dentro dos seus grupos, que são com colisões de cabeça. Eles vêm correndo um do lado do outro e batem a cabeça um com o outro. E aí, se vocês separarem atualmente todos os animais vivos que persistiram, que conseguiram sobreviver, todos os animais que continuam com esse hábito da disputa de dar cabeçada, eles têm uma característica semelhante. Pense, que característica que é? Será que o ser humano, né, poderia, de repente, disputar território, disputar qualquer coisa dando cabeçada? Será que é uma boa ideia? Ou será que a gente não existiria mais? A gente não existiria mais. O que esses animais têm em comum, esses que disputam dando cabeçadas? Todos eles têm o quê? Chifres. Chifres. Então vejam que se dois animais de mesma massa vêm com a mesma velocidade, colidem, e os dois param no momento, na hora da colisão, eles param, ou seja, a velocidade dos dois vai ser zero, a variação da quantidade de movimento linear é igual para os... Eu falei dois animais, não quer dizer dois pares de animais, tá? A variação da quantidade de movimento vai ser igual para os dois pares, certo? Ambos mesma massa, mesma velocidade, e depois final, velocidade zero. Mas vejam que os animais que não têm chifres, a colisão, o tempo de colisão vai ser muito mais curto. E os animais que têm chifre, o tempo de colisão vai ser muito maior. E isso implica uma força média muito menor para os animais que têm chifre. Porque os chifres deformam,
né? Eles se dobram, eles são maleáveis, entre aspas, né? A gente pegando ele é duro, né? Mas na hora da colisão, a deformação que tem aumenta o tempo de colisão em mais de 10 vezes. Ou seja, diminui a força média em menos de 10 vezes, né? Daí você pensa, mas então, como que eles sabem? Eles não sabem. De repente, há bom tempo atrás, vários animais disputavam dando cabeçada, só que não tinham chifre e foram se extinguindo, né? Por um simples hábito. Mas agora estou falando de maneira bem leiga, mas só mostrando os efeitos de você entender a característica de impulso e quantidade de movimento linear, tá? Eu acho bem legal, em especial para a gente entender um pouquinho, né? O como é importante você aumentar o tempo de colisão. E aí, quando as pessoas vêm dizer que o bom é o carro antigo, quer dizer, era bom para o carro não estragar, né? Para quem prefere ali se machucar um pouquinho, se machucar é ruim, né? Mas prefere que o carro não estrague contra a sua saúde, não, né? Eu prefiro que o carro deforme o quanto máximo possível para aumentar o tempo de colisão e diminuir a força na pessoa, tá bom? Então agora a gente pode agora falar o princípio do impulso da quantidade de movimento, né? Porque a gente viu que a existência de um impulso linear faz com que você tenha uma variação na quantidade de movimento linear. Agora, o que eu só vou fazer? Eu vou rearranjar as equações para chegar no princípio do impulso e da quantidade de movimento linear. O que nós temos, né? Então, a gente já viu que o impulso linear faz com que você tenha uma variação na quantidade de movimento linear. Eu vou passar simplesmente esse termo inicial para cá, e aí agora a nossa fala ela se modifica e fica do modo que eu gosto mais. Porque a gente pode falar que o impulso causa variação na quantidade de movimento linear, e está super certo, perfeito. Mas eu gosto mais de assim, olha, a quantidade de movimento linear é uma característica do objeto. Então, o objeto tem uma quantidade de movimento linear, ele sofre um impulso, e aí ele vai ter uma nova quantidade de movimento linear, que é o que essa equação circulada aqui nesse retângulo está dizendo. A tua partícula tem uma quantidade de movimento linear, ela sofre um impulso ou uma soma de impulsos, tudo depende de quantas forças impulsivas estão agindo nela, e ela depois vai ter uma nova quantidade de movimento linear. Tá certo? Em termos de diagrama, observem isto aqui, é muito importante, né? A grandeza vetorial. Né? Então, em termos de diagrama, o que eu posso dizer? Que nós temos lá uma partícula amarela aqui com uma massa vezes a velocidade, né? Uma quantidade de movimento linear numa certa direção, aqui na direção do vetor preto. Aí sofre um impulso linear na direção do vetor rosa. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter uma nova quantidade de movimento linear. Né? Então observem que se nós escrevermos agora tudo vetorialmente, o que nós vamos ter? Então aqui eu abri essa equação que está no retângulo, eu abri aqui. Então, em preto, vamos lá, quem que é em preto? Então, vai ser, em preto é a massa vezes a velocidade 1, vetor. Né? A velocidade 1 vai ser x1, vy1 na j e vz1. Quem que é o rosa aqui? O rosa é a nossa força vetorial, que é o quê? Vx, vy, vz. E aqui em azul, né, vai ser a nossa massa vezes a velocidade 2, escrito em coordenadas cartesianas. Então, vejam, para essa igualdade aqui ser verdadeira e a gente ter essa igualdade, eu preciso agora que seja válido essas três equações aqui. Então, agora, dessa maneira, a gente consegue desacoplar as nossas equações vetoriais e tornar elas em três equações escalares. Mas tem que cuidar que, apesar de ser escalar, você tem que saber a orientação da tua velocidade. Porque mesmo escalar, né, a gente está trabalhando em uma única dimensão, a velocidade para um lado é um sinal, a velocidade para o outro é um outro sinal. Né? Então, você vai definir quem é o teu lado positivo e quem é o teu negativo.
tá? Mas fica muito mais fácil de trabalhar. Então agora a gente tem 3 equações, né? O que diz a primeira? Que a quantidade de movimento linear na direção x, que é a massa vezes Vx no instante 1, mais o impulso que essa partícula vai receber na direção x, vai fazer com que a partícula tenha a quantidade de movimento linear diferente na direção x. Ou seja, se eu tenho uma partícula e ela tem uma quantidade de movimento linear na direção x e ela sofre ação de forças impulsivas em YZ, ela vai modificar a quantidade de movimento linear de Y e de Z. Mas a quantidade, ou seja, e a quantidade de movimento linear total. Mas a quantidade de movimento linear em X, ela só vai ser modificada se sofrer um impulso na direção X. Tá bom? Mais ou menos X. Tá? Então é bem importante. Eu não vou repetir as outras duas, que é a mesma coisa, só que para Y e para Z. Tá? Então vamos fazer uns probleminhas aqui para ver se ficou um pouquinho mais claro. Tá? Então esse primeiro problema aqui, o que nós temos? Tá? Temos uma caixa, o peso da caixa é de 250 newtons e ela é exercida uma força variável P de 100 T, ou seja, a força está variando no tempo, né? Determina a velocidade da caixa 2 segundos depois que o P começa a aplicar nela. A velocidade inicial é V1, então ele não está parado, então cuidado, que geralmente velocidade de repouso, né? Não, a velocidade inicial é V1. Ele dá o ângulo de 30 graus e ele dá o coeficiente de atrito de 0,3. Tá? Então, a mesma coisa de sempre que a gente tem que fazer, que eu sempre bato na tecla. Tá? Isso vale para a minha disciplina, para todas as disciplinas. Vai fazer a disciplina de física, para entender os problemas, você tem que desenhar. Vejo que agora parei de escrever diagrama de corpo livre, eu coloquei o DCL aqui, que é o diagrama de corpo livre. Coloquei nossos dados, então o peso da caixa, a força P, como ela age no tempo, coloquei de maneira escalar, mas aqui no desenho ela está de maneira vetorial. Tenho que a velocidade é 1 metro por segundo nessa direção aqui, isso é importante. O coeficiente de atrito. E o que pergunta é, qual é a velocidade 2 segundos depois? Fazendo o nosso diagrama de corpo livre, o que a gente vê? Bom, primeiro, se aqui é 30, aqui é 30 também. Então, nós temos a força P, nós temos o peso e nós temos a normal. Então, nós temos 3... Opa, e o atrito, que ficou ali em verde, né? Aqui o atrito. Então, nós temos 4 forças agindo no nosso bloco, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora vamos aplicar, nós estamos no plano x, y, então nós vamos aplicar a nossa equação da quantidade de movimento linear, tanto para x quanto para y. Bom, primeiro que, vejam, né, é óbvio que quando a gente está no plano inclinado é vantajoso a gente chamar este eixo aqui de x e o eixo perpendicular de y, né, que eu já tinha feito aqui, mas é bom a gente relembrar isso. Então, quando a gente pega o nosso eixo y, o que nós vamos ter? A massa vezes a velocidade y1, que é a velocidade inicial, então, ou seja, a quantidade de movimento linear 1, mais o impulso causado pela normal, que vai ser a normal vezes dt de 0 a 2 segundos, menos o impulso causado pela força peso, cosseno do ângulo, né? Porque eu quero a força peso, então veja, a força peso está para cá, então o impulso que ela vai causar é um impulso negativo, então fiquem atentos a isso, também é importante, tá? Tudo isso vai ser igual a massa vezes a velocidade y2. Mas observe que a nossa caixa, ela não se propaga nesse eixo aqui, ela não está mudando, ela não começa a fugir do plano ou enterrar no plano. Então, ela não está se movendo na direção do eixo y, ela não tem velocidade. Então, essa velocidade aqui é 0. E aí, claro, fica 2 vezes n, né? Porque a normal é constante. O nosso peso, cosseno de 30, também é constante, então só vem o fator 2.
esses dois acabam se cancelando. E aí nós temos uma equação que seria a mesma que se nós tivéssemos feito para usando o capítulo 13, né? A resultante de força, que a normal vai ser o peso cosseno de 30, que dá 216 newtons, tá? Agora vamos para o nosso eixo X, tá? Então, primeiro de tudo, olha só o amarelo aqui, né? Para a gente não dar spoiler. Deixa eu fazer aqui, ó. Porque é importante a gente entender antes de sair substituindo, né? Substituir vem depois. Mas é importante. Opa, ficou alguém aqui perdido. Pronto. Então, olhando aqui a nossa equação em amarelo, o que nós temos? A quantidade de movimento linear na direção x inicial, o impulso devido à força P, o impulso devido à componente que está na direção de x do peso. Vejam, positivo por quê? Porque eu considerei que o nosso eixo x, o positivo está nesse sentido aqui. Então, a componente do peso em x está nesse sentido e a componente da força P também está nesse sentido. Já o atrito está no sentido contrário, então por isso que o impulso causado pelo atrito é menos, né? Então veja que aqui essas três integrais, por isso que a gente fazia o somatório de todos os impulsos, né? Então aqui nós temos três integrais, vai ser igual a massa vezes a velocidade x2, ou seja, a velocidade 2 final. Bom, agora eu vou substituir os valores, certo? Então primeiro de tudo, aqui eu não substituí, né? Mas então a integral, o P, se vocês lembrarem, ele era 100t. Então essa integral aqui fica 50t quadrado, né? Cai o 2, fica 100t. O peso não muda no tempo, então fica só a constante aqui vezes o tempo, que é 2. E o nosso atrito cinético, que é a normal vezes o μ, também não muda no tempo. Então vai ficar simplesmente este valor vezes 2, a massa vezes a velocidade final em direção x, tá? Então agora, o que nós temos? Tá, agora eu substituí, esse aqui é a massa, porque ele dava o peso, né? O peso era 250 newtons, então a massa é o peso dividido por g. Observe que esse 1, porque ele falou, isso é bem importante, porque ele falou que a velocidade inicial era 1 descendo o plano inclinado. Se a velocidade inicial fosse 1 subindo o plano inclinado, o que ia acontecer aqui? Aqui nós teríamos o sinal menos 1. Tá? Mas como está na direção do eixo positivo, mais 1. 200, que é esse valor daqui. 250, porque o seno de 30 é 1,5, então com 2. E aqui o valor do atrito. Aqui de novo a massa da partícula. Então, resolvendo isso, a gente já encontra a velocidade x de 13,56 metros por segundo. Então, depois de 2 segundos, a tua caixa, que olha só, ela tinha uma velocidade de 1 metro por segundo, depois de 2 segundos ela já está com 13,56. E vejam, mas o Everton, eu não poderia fazer isso através das equações do capítulo 13? Eu encontro a aceleração, como depende do tempo, e aí depois eu faço o integral, derivada. Claro que dá. Dá. Só que é muito mais trabalhoso. É muito mais trabalhoso. Tá? Através da conservação da quantidade de movimento, para alguns problemas, é muito mais rápido, muito mais simples. Tá? É óbvio que para vocês inicialmente pode parecer mais complicado, eu fico falando devagar, e aí parece que toma mais tempo, e vocês já estudaram o capítulo 13, então vocês estão rápido para achar aceleração, deriva, integra e já acha tudo, tá? Mas vejam que tentem fazer depois pelo método de força e aceleração, encontrar a aceleração para depois encontrar a velocidade, né? Não vai ser uma aceleração constante no tempo, porque você tem uma força que varia no tempo, tá? Então, dá para fazer? Claro que dá para fazer, só que às vezes é mais trabalhoso, tá bom? E assim é bem rapidinho, né? Eu acho que é bem legal de ver e entender, tá? Então, vamos fazer mais um problema, tá? Mais um típico problema de polia, né? Se tem uma coisa que vocês vão sair craque desse curso é aprender a trabalhar com polias, né? E que é muito bom para engenharia ficar entre nós. Então, o que a gente tem? A gente tem um bloco A e um bloco B.
a massa do bloco A é de 3 kg, a massa do bloco B é de 5, se o sistema for liberado do repouso, determina a velocidade do bloco B no tempo igual a 6 segundos. Então, está todo mundo parado, os dois pesos, você solta, e aí você quer saber depois de 6 segundos qual é a velocidade do bloco B. De novo, né? Vocês vão pensar, eu vou usar conservação de energia, porque eu acabei de aprender. Mas aí tem um problema, né? Conservação de energia, ela é atemporal, você não tem a relação do tempo. Você podia descobrir qual a velocidade do bloco B quando ele está a uma distância tanto do bloco A. Aí você poderia, mas ele não tem uma relação do tempo. Não, então vou usar capítulo 3, vou fazer a força, vou achar a aceleração, e aí eu vou ter uma dependência no tempo e eu acho a velocidade. Sim, também aí daria. Aí você conseguiria, mas daí eu trabalhei, né? Então vamos ver pelo impulso e quantidade de movimento linear. Então, de novo, eu botei aqui nossos dados, e você não sei, não fez o diagrama do corpo livre. Não, eu fiz, só que está para baixo. Tá? Então a gente tem a massa de 3 kg, a massa de 5 kg, a velocidade inicial dos dois blocos é 0, e a gente quer saber qual é a velocidade do B depois de 6 segundos. Tá? Então observem que eu fiz agora o diagrama de corpo livre, porque eu preciso saber quais forças que estão atuando para saber quais são os impulsos que estão acontecendo. Estão entendendo? Então a gente tem que saber, assim como que quando a gente fala de energia e trabalho, a gente também tem que fazer o diagrama de corpo livre, porque a gente tem que saber quais forças estão realizando o trabalho e entregando energia para o teu sistema. Tá? Então no bloco A, o que nós temos? Nós temos duas tensões para cima e o peso de A para baixo, certo? Veja, nós temos a corda aqui, né? A corda, essa corda ajuda. Então nós temos a corda vem aqui, passa aqui e vem aqui, certo? É a mesma corda, então a tensão em todos os pontos da corda é a mesma. Então o que a gente vai ter? No nosso bloco A, nós vamos ter uma tensão para cá, uma tensão para cá e o peso do A. Então o que nós vamos ter? Vai ser a quantidade de movimento linear inicial, MAVA1, mais o impulso causado pelo peso, MAG de 0 a 6 segundos dt, menos, porque observe que nós considerando nosso eixo de referência para cá, eu já escrevi aqui, porque geralmente não é usual, né? Então o mais está nesse sentido. Lembrem, por causa da nossa figura aqui, né? A gente tem que ser coerente, então eu preferi. Estou seguindo aqui onde que o livro indicou, estou usando o mesmo sistema de referência. Então, a tensão está no sentido contrário. Então, aqui nós temos menos 2t dt. E isso tudo vai ser igual a massa vezes a velocidade do bloco A, 2. Certo? Bom, resolvendo o que nós temos aqui, este aqui vale quanto? 0. Por quê? Porque a velocidade inicial dos blocos é 0. Aqui vai MAG é constante, então vai ficar MAG vezes 6. 2t também é constante, a tensão na corda não está variando, então também vai ficar 2t vezes 6. E a massa vezes a velocidade do bloco A. Por enquanto parece que não há o que fazer. Então vamos lá para o bloco B. Quando a gente vai para o bloco B ele tem simplesmente uma única tensão para cima e o peso dele sentido para baixo. Mas lembrando que para baixo é positivo e para cima agora é negativo. Né? Então vejo que a gente só tem uma corda aqui, né? E o peso dele nesse sentido é aqui. Aplicando, né, a quantidade de movimento linear inicial mais os impulsos vai ser igual a nova quantidade de movimento linear. O que nós temos? A massa de B vezes a velocidade de B inicial, que é quanto? A velocidade de A, que é 0. O peso de B no tempo e só menos, porque ela está no sentido contrário do que a gente diz que é positivo, da tensão. O tempo vai ser igual a massa de P vezes a nova velocidade de B. Substituindo, né, mBg vezes 6 segundos, menos t vezes 6, a massa B, velocidade de B. Então, vejam, nós temos duas equações, tá? E temos três incógnitas. Nós temos a equação do retângulo ali preto e do retângulo amarelo. E nós temos três incógnitas. Nós temos o VA, VB e a tensão. Então, a gente precisa de mais uma equação.
Essa equação, vocês já estão craques em saber, né? Essa equação a gente tira da onde? Da relação da polia, do tamanho da corda com os S's, com os deslocamentos, né? Então, o que a gente sabe? O tamanho da nossa corda vai ser 1SA, 2SA, mais SB. Né? Esse é tudo o tamanho da corda. Esse é o tamanho da corda. Esse tamanho ele não varia no tempo. Então, como a gente deriva isso em relação ao tempo, a gente chega na relação que a velocidade A pode ser escrito como menos 2 vezes a velocidade B sobre 2. O que significa o sinal trocado? Que se A está descendo, B está subindo. Se B está descendo, A está subindo. Tá certo? Eu ainda não sei quem está subindo, quem está descendo. Certo? Mas a gente sabe dessa relação. Então agora, o que eu fiz? Eu vou substituir essa velocidade A em função de B, eu vou substituir aqui. Ó. Quando eu substituo essa velocidade B aqui, a gente vai chegar a este valor, esse valor aqui, tá? Só pra vocês não se perderem. Menos 12t é o 6 vezes 2 aqui, tá? E aí, o que eu tenho? O MA, que vale 3, né? 3 quilos, vai ser vezes VA. Só que VA é VB sobre 2. Aqui, para ficar mais claro para vocês, melhor escrever assim. Ó. É a mesma coisa que eu escrevi, mas 3 VB sobre 2. Observe o sinal negativo aqui, faz toda a diferença, não pode esquecer. Bom, isolando o T, eu deixei o 12T para cá, e observe que eu não vou achar um único T. Eu vou só dividir por 2, todo mundo, e aí eu vou ter um menos 6T. Então, divido aqui por 2, fica 4 vezes de 2, e o 176 vai ficar 88. Por quê? Porque na nossa equação em amarelo, nós temos aqui ó, o menos 6T. Então, basta eu substituir aquele valor por esse daqui. Né? Ou se vocês ainda usam aquele método antigo, colocam um embaixo do outro, somos dois, né? Tá tudo na mesma. O que nós vamos ter substituindo? Né? Então, essa aqui é a equação do B. Agora, a nossa substituição ocorreu aqui, 5VB. E aí, resolvendo, a gente acha a velocidade de B, que vai ser de 35,8 metros por segundo. Deu positivo, então nosso VB está descendo. Né? E faz sentido, porque o VB tem uma maior massa e tem só uma tensão para cima. O VA tem uma menor massa, tem duas tensões. Então faz sentido o VB estar descendo. Então, se você quiser saber qual a velocidade do VA, o VA vai ser metade desse valor, né? Negativo, ou seja, subindo. Tá? Então a gente tem a velocidade do nosso VA. Tá certo? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui das minhas notas de aula. Porque eu acho que eu tinha mais uma coisinha que eu esqueci. Será que eu esqueci de passar para cá? Sim, faltou, mas a gente vai fazer agora em ao vivo, né? Faltou o finalzinho, tá? O finalzinho que é o quê? Eu sabia que na minha cabeça tinha mais um pedaço, tá? O que é o finalzinho? Que é o princípio da quantidade de movimento inerte se eu tiver um conjunto de partículas. Desde que essas partículas, eu conheça todas essas partículas, as interações entre elas, como que funciona, tá? Então, vou fazer aqui rapidinho e daí a gente encerra dessa forma, tá? Então, vamos colocar aqui. Então, é o princípio do impulso, que é o que a gente está vendo, né? E quantidade de movimento. Vamos dar uma abreviada aqui, né? E movimento linear. Então, para um sistema de partículas. Ou seja, agora eu vou ter mais de uma partícula, né? E aí a gente vai ver que a gente tem dois jeitos de resolver isso, que é bem importante. Então vamos imaginar, tá, gente, que o nosso sistema, então vamos pegar aqui, fazer o nosso eixo,
nosso eixo mais ou menos aqui, né? O Z, o X, o Y. Vamos colocar algumas partículas aqui, né? Vou colocar em amarelo aqui, pode ser, nesse amarelo mais fraquinho. Então, vamos colocar algumas partículas. Então, veja, eu posso dizer que sim, esse conjunto nosso de partícula aqui, tá? Esse vai ser o nosso conjunto que a gente vai controlar esse nosso conjunto interno de partículas desse globo aqui, certo? Então, o que a gente sabe? Que a soma, né, de todas as forças envolvidas aqui vai ser igual, né, à soma de todas as variações de momento linear no tempo. Né? Então vejam que se a gente fazer a mesma coisinha que a gente fez lá no começo da aula, né, a soma do FI dt vai ser igual à soma de todos os nossos dl de I. Né? Então, quando a gente agora vem e faz a integral disso aqui, né? Eu já vou integrar fora, porque lembra que a integral da soma é a soma das integrais. Quando eu faço aqui a integral aqui no tempo, né? E aqui a integral para toda quantidade de movimento, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a soma dos impulsos lineares dt vai ser igual a soma... Opa, vamos caprichar um pouco mais, né? Igual a soma da variação de cada momento linear de cada partícula. Observe que o que nós estamos falando aqui? Eu estou dizendo que a soma de todos os impulsos lineares nesse meu sistema com um monte de partícula vai ser igual à soma da variação da quantidade de movimento linear de cada uma partícula. Ou seja, eu pego o impulso total, e aí pego a partícula 1 e vejo quanto que variou a partícula 1, a quantidade de movimento linear. Beleza. E a 2, e a 3, e a 4, e a 5. Então, isso é um jeito de a gente fazer. E a gente vai ver que a gente tem um outro jeito também de a gente fazer. Agora, daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Então, o que vai ser... Deixa eu ganhar um espaço aqui, tá? Então, vejo que se a gente abrir isso aqui, nós vamos ter o quê? Que a soma do MI, VI, VI 1, né? Por que MI? Porque cada partícula vai ter a sua massa, né? Então, a partícula 1 vai ter uma sua massa e a sua velocidade, aí mais a partícula 2 vai ter a sua massa e a sua velocidade 1, e assim por diante, mais a soma de todos os impulsos no tempo da força, de todas as forças atuando em todas as partículas, vai ser igual à soma de MI, VI 2. Reparem que, primeiro de tudo, e isso é bem importante, este impulso aqui vai ser um impulso linear das forças externas. Por quê? Por que é só das forças externas e não das forças internas? Porque as forças internas, se uma partícula colide com a outra, ela causa uma força no tempo, num sentido. Só que essa aqui, na ação e reação, ela responde com a mesma força no sentido contrário. Então, os impulsos lineares causados pelas forças internas das colisões entre as partículas vai ser quanto? Zero. Então, vejo que aquela primeira parte vale só para os impulsos das forças externas, tá? Então, e agora, vamos lá, então o que a gente pode fazer? Então, a gente vai ter duas soluções. Então, a primeira solução é essa aqui, né? Então, aqui você vai ter a soma da quantidade de movimento para cada partícula inicial. Então, você pega todas as suas 5 partículas, soma a quantidade de movimento inicial das 5, mais a soma de todos os impulsos das forças externas que atuam em cada partícula,
tá? Então, colisão entre partículas não conta, então, mas eu posso ter uma partícula que está sofrendo uma força externa, a outra não está, então por isso o I vai ser igual à soma, da quantidade de movimento linear de cada partícula no momento 2. Então, veja, se você tiver 3, 4 partículas, de repente, vale estrategicamente você fazer a soma, a conta de cada uma. Mas o que eu queria lembrar para vocês, porque a gente até já fez isso, quando a gente quer falar o R, centro de massa, a gente escreve o R, centro de massa, sendo 1 sobre a massa total, que multiplica M1, R1, mais M2, R2, mais Mn, Rn. Certo? Essa é a definição do centro de massa. Agora, observem que o M total vezes o R, centro de massa, ele pode ser escrito como o somatório IMI, RI. Não é verdade? Então, observe que se eu derivar isso aqui no tempo, a massa total vezes o teu VG, que é a velocidade, o centro de massa, pode ser escrito como MI VI. Né? Opa! Por quê? Olha só, então, vamos botar aqui em outra cor. Quem é este termo aqui? É este mesmo termo aqui. Então vejam que legal. Se você conhece a velocidade inicial do teu centro de massa, você não precisa conhecer a velocidade de nenhuma partícula individualmente. Basta conhecer a velocidade inicial do teu centro de massa, saber o impulso total que o teu sistema recebe das forças externas, você vai ter a velocidade final do seu centro de massa. Então, para a gente finalizar, o que nós vamos ter? A massa vezes a velocidade do centro de massa inicial, 1, né? Mais a soma de todos os impulsos que ocorrem no teu sistema, vai ser igual à massa total vezes a velocidade do centro de massa 2. Vou colocar um Tzinho aqui para não ter. E vamos escrever aqui. T é a massa total. E o VG é a nossa velocidade do centro de massa. Do centro de massa. Legal, né? Eu acho, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Tenham entendido. Tá, e aí vocês viram eu fazendo a aula meio que ao vivo, né? Tomar bem mais tempo e é um pouco mais demorado. Tem suas vantagens, né? Até 1 hora, depende, a gente pode tentar fazer, mas é mais complicado. Acho que é melhor já ter preparado, a gente consegue varrer mais o nosso conteúdo, tá? Então vejam, e para finalizar, então a gente pode usar tanto esta equação aqui, como esta equação aqui. Vamos só tirar isso aqui para não ficar feio aqui, né? Teve um risco. Ou essa equação aqui. Tudo depende do teu sistema. Se está difícil de encontrar o teu centro de massa, a velocidade do centro de massa, você não vai usar aquela, você vai usar individualmente de cada uma. Se está fácil, às vezes o sistema você nem precisa conhecer, porque você sabe que a ação dos impulsos vai mudar. Olha, eu acho isso muito legal. Até vamos botar aqui a tela. Então, para finalizar, o que eu acho muito legal, que eu estou falando que eu acho muito legal, né? Parece que eu acho tudo muito legal, mas mais ou menos é isso. Tá? Que é o que? Se você tem um monte de partícula, um monte, e você conhece a velocidade do centro de massa desse monte de partícula, mesmo você não conhecendo nada delas, nem posição, nem velocidade, você só conhece, só sabe que a velocidade do centro de massa você conhece. Sabendo os impulsos que o teu sistema está recebendo, que vem das forças externas, então é mais fácil de conseguir. Você vai saber qual vai ser a tua nova velocidade
depois de um tempo que esse impulso ataca, do centro de massa. Ou seja, você não precisa saber nada das partículas. E você vai ter essa informação. Tá? E isso vai ser muito, muito bom quando a gente for para corpo rígido. Né? Porque daí, qual que é a quantidade de movimento linear no corpo rígido? Porque se cada partícula tem uma velocidade quando está se movendo e girando, por exemplo. Tá? Então a gente vai ver certinho isso mais lá para frente, tá? No capítulo 19, bem para frente, no final do nosso curso, tá bom? Então a gente fecha agora a nossa quinta semana. Na sexta semana, a gente vai ver a conservação da quantidade de movimento linear, a gente vai ver colisões, né, frontais, oblíquas, e se der tempo, a gente vai ver quantidade de movimento angular, se não fica para a sétima semana, e isso encerra o capítulo 15, que é o último de partícula, e depois o 16 já é corpo rígido. Tá bom? Ótima semana para vocês, e aí qualquer coisa vocês me escrevam. Valeu!